Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje. A palavra de hoje está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, e diz assim: Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Você já disse, depois eu faço? Não estou com cabeça para isso agora. Hoje não dá, mas amanhã eu começo. Tá tudo sob controle. Ainda tenho tempo. É melhor esperar o momento certo. E assim nós vamos envelhecendo, não é? E nós vamos perdendo. E ainda descobrimos que não temos todo o tempo do mundo e que o amanhã talvez não exista para nós. É deixando para depois que nunca fazemos e nunca experimentamos. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça conforme a sua força. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Portanto, viva o hoje, faça as mudanças agora, peça o Espírito Santo agora, faça a sua vida aqui valer a pena. Tenha uma vida com propósito. John Wesley, ele disse assim ao Senhor: Senhor, não permita que eu viva inutilmente. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Estão vivendo sem propósito, de forma inútil. Um dia atrás do outro, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum planejamento, sem nenhum sonho. Vivem por viver. Ou acham que um dia vão fazer as coisas da forma certa, ou um dia vão fazer aquele regime, ou um dia vão fazer aquelas mudanças, um dia vou limpar aquele quarto, um dia vou organizar os documentos, um dia, e aí a vida passa. E a gente percebe que a gente não viveu, a gente deixou tudo para amanhã. A nossa felicidade, ela vai chegar quando nos aposentarmos lá na frente, quando terminarmos esse trabalho, quando ver os meus filhos casados. E aí projetamos tudo para um futuro que talvez não chegue. Como bem disse o salmista, nós precisamos aprender a contar os nossos dias para ganharmos a sabedoria de utilizar bem o nosso tempo. Salmo 90, versículo 12 diz isso. Como salmista, quando aprendermos que temos pouco tempo, precisamos fazer tudo com um senso de urgência, aproveitando cada momento como um tempo único que não volta atrás. A vida é como um livro especial. Esse livro você não pode voltar para ler a página anterior. Se você tivesse um livro assim, como você leria ele? Certamente você ia ler ele com bastante cuidado, aquela página, porque você não ia poder voltar nela, não é assim? Pois o dia de hoje, ele nunca voltará. Pode surgir até um dia parecido com esse de hoje, mas nunca será igual a esse. Lembra de um lugar que você viajou e achou extraordinário, a viagem foi maravilhosa?
E aí você tenta repetir essa viagem. Quando você vai para aquela viagem, você percebe que não foi tão boa como a primeira. Porque a mesma pessoa que viajou na primeira não existe mais. Você mudou. O teu corpo mudou. O teu paladar mudou. A tua forma de olhar a vida mudou. Então, quando você volta para aquele lugar, quem volta é outra pessoa. Então, nunca vai se repetir aquela sensação. É como algumas pessoas dizem, eu queria que meu casamento voltasse ao início, como era tão bom no início. Não vai voltar nunca isso, porque vocês mudaram, vocês amadureceram, o amor ganhou uma outra forma e você precisa viver o hoje desta forma como vocês estão, se adaptando a essa nova vida. Nada do que foi volta a ser da mesma forma como foi um dia. Acho que isso dá até uma canção. Você precisa entender que existiram pessoas que deixaram suas roupas secando no varal e não voltaram para recolher. Outras deixaram a comida congelada no freezer. Outras não usaram algumas roupas que trabalharam tanto para conquistar, nem sequer tiraram a etiqueta. Umas foram para o hospital porque passaram mal e nunca mais voltaram. Alguns pais de família saíram para trabalhar e também não voltaram. Atravessar uma rua não nos dá a certeza de que chegaremos do outro lado. A vida está tão incerta que não morrem mais os idosos. Agora não existe mais uma idade para que você imagine que aquela pessoa vai morrer. Estamos nos despedindo das pessoas o tempo todo. Estamos nos despedindo da vida o tempo todo. Lugares que estamos indo, talvez nunca mais a gente volte. Aquele papo que você adiou, talvez nunca mais você tenha oportunidade de conversar com aquela pessoa. Você foi sempre deixando para depois, como se dentro do seu coração você tivesse a eternidade. Como diz lá em Eclesiastes, o Senhor colocou a eternidade no nosso coração e por isso muitas vezes a gente não acredita que vai morrer um dia. Essa parece ser a maior certeza do mundo. No entanto, o nosso comportamento indica que a gente nunca acreditou que um dia a gente vai morrer. Esse versículo de hoje diz que a nossa vida é uma neblina. Num momento nós estamos distraídos com nossos brinquedos sentados na sala de estar. De repente nós estamos brincando com os nossos filhos. E de repente nós estamos brincando com os nossos netos. Você já ouviu o ditado que diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Esse é um dos ditados mais certos. A incerteza dessa vida não nos permite dizer, amanhã eu faço isso, eu faço aquilo. Mas como diz no versículo seguinte desse que nós usamos hoje, de Tiago 14, agora nós vamos ler Tiago 15. Olha só como nós deveríamos pensar e dizer. O que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, porque nós não temos certeza de nada. Se o Senhor quiser, ainda estaremos aqui amanhã. Se o Senhor não quiser, descansaremos hoje. Por isso, é nessa incerteza da vida que nós vivemos e por isso nós deveríamos aproveitar cada dia como algo muito especial. Nós não deveríamos nos levantar chateados porque já deu o horário, porque a gente tem que voltar de novo para o trabalho. Muita gente gostaria de ter esse dia de hoje e elas não tiveram.
E você tem essa oportunidade. Então, abra os olhos e agradeça. E viva esse dia na certeza de que ele não vai voltar. Você não terá a oportunidade de viver esse dia em especial de novo. Que você e eu tenhamos uma vida plena e que possamos fazer a diferença nesse mundo material e também no mundo espiritual. Não se arrependa de não ter feito. Não seja torturado pelo si. Que todos os teus eu deveria ter feito sejam transformados por eu fiz. Que você aprenda a viver, porque você não vai ter a oportunidade de voltar no tempo. Sabe depois eu brinco com os meus filhos, chega um momento que eles não querem mais brincar com você, porque eles já cresceram. Sabe aquele planejamento, um dia eu faço uma viagem? Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais fazer essa viagem. A vida é assim. Nós estamos envelhecendo desde o dia que nascemos. No início da nossa vida, nós somos totalmente dependentes dos nossos pais. No final da vida, nós somos dependentes das pessoas que estão ao nosso redor para nos ajudar. Só temos esse miolo, esse meio, que nós podemos tomar alguma atitude, que nós podemos realizar alguns sonhos, que nós podemos fazer algumas coisas. E, no entanto, a gente está tão ocupado, a gente está tão preocupado com tantas coisas bobas que a gente deixa tudo para depois. Até com relação à nossa espiritualidade, a gente sempre deixa para depois. Um dia eu vou fazer as reformas que eu preciso. Um dia eu quero passar por um reavivamento espiritual. Um dia eu terei tempo de pregar o Evangelho. Um dia eu vou orar mais. Um dia eu terei tempo de ler bastante a Bíblia. Aí a vida passa. E os olhos cansados não aguentam mais ler uma Bíblia. E os joelhos não aguentam mais 3 minutos de oração. Aquela viagem não dá mais para ir, porque ninguém quer nos acompanhar. E sozinhos a gente não tem estrutura física para ir. O que você está fazendo com a vida? O que você está fazendo com essa dádiva tão preciosa que Deus te deu? O que é que você está realizando? O que você está fazendo com esse tempo que Deus te deu? Será que você está gastando à toa? Será que você escolheu usar o teu tempo de folga para assistir séries? Para assistir um filme? Para ficar na internet jogando? Será que você usa o seu tempo para ficar nas redes sociais olhando a vida dos outros? E lá fora talvez esteja um sol tão bom, não é? A praça está tão bonita. Quem sabe você mora perto de uma praia? Seria um ótimo dia para que você orasse e fizesse o pacto que você precisa fazer com teu Deus. Seria tão bom que hoje fosse um dia em que você tomasse a melhor decisão da tua vida, aquele regime alimentar que está atrasado, hein? Que você deixa para toda segunda começar. Ah, mas amanhã não é segunda. Não tem importância. Começa. Começa hoje, começa agora. Sabe aquela vida de oração que você queria ter? Começa agora. Vamos começar agora? Fecha teus olhos. Pai, nos ajuda a chegarmos mais perto de Ti. Nos ajudas a fazermos uma reforma espiritual agora. Nos reaviva com Teu Espírito Santo. Deus, manda de novo o Teu Espírito.
Espírito Santo, toma conta do nosso corpo, de cada detalhe, de cada pedacinho. Transforma a nossa mente. Não permita que os nossos pensamentos de que outras vezes eu tentei e não deu certo, que eles não tomem posse dessa nova decisão que estamos tomando agora. Enche o nosso coração de esperança, Espírito Santo, de dias melhores, de uma vida plena na Tua presença. Leva-nos a Tua palavra, dá-nos o desejo de estudar um pouco mais a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos hoje a dizer que amamos aquela pessoa que tanto nós queremos bem. Ajuda hoje a gente gravar um áudio de oração e mandar para alguém. Coloca na nossa mente a lembrança de alguém que nós precisamos falar, que nós precisamos anunciar a Tua palavra. Ajuda-nos a ser felizes hoje, Deus. Ajuda-nos a entender que o amanhã não existe. Ajuda-nos a entender que nós somos uma neblina. Nós estamos passando muito rápido por aqui. Os dias foram abreviados. Nós já estamos quase no final de mais um ano. Não permita, Senhor Deus, que a gente deixe os nossos planos para janeiro, para as férias, para a aposentadoria, para os feriados. Que a nossa alegria seja hoje, em agradecimento pelo hoje. Que possamos sair para trabalhar felizes, porque temos um trabalho. Porque o Senhor nos deu saúde para irmos a esse trabalho. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olharmos a vida com outros olhos. Ajuda-nos a entendermos que é uma bênção estar vivo e é uma bênção aproveitar o tempo que o Senhor nos deu nesse lugar. Que possamos fazer história nesse lugar, que possamos deixar a nossa marca positiva para todas as gerações futuras. Se o Senhor não voltar agora, Senhor Deus, que todos lembrem de nós como homens e mulheres de Deus, que encararam a vida de uma forma diferente, que conseguiam rir mesmo com problemas, que festejavam cada dia, que ensinava que valia a pena viver ao lado desse Deus Todo-Poderoso. Reanima o Teu povo, Senhor Deus. Ajuda-nos a entendermos que nós precisamos viver com um certo senso de urgência, porque essa vida passa muito rápido e nós não podemos estar presos a um passado, nem desejando que um futuro chegue. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Hoje temos que tomar as melhores decisões. Hoje nós devemos ser felizes. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo tendo uma vida tão breve como uma neblina, nós passamos por essa terra, sentimos o Teu amor e fomos preparados para o encontro contigo nos ares. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos por isso. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.